Olá, tudo bem? Estamos aqui com a gestão ambiental no tópico de legislação ambiental. Vamos retomar os nossos estudos, retomar o nosso conteúdo que já está aí um tanto avançado e muito importante dentro desse curso. Legislação ambiental brasileira, eu sou a professora Luciane Benatti. Nós estamos tratando do Decreto Federal 24.643, Código de Águas, estamos na parte 2. Ele é bastante extenso, tem muitos temas a ser trabalhados. Bom, esse decreto, como retomando das aulas anteriores, já vinha com a questão do cuidado e a definição da água, os seus usos, sua classificação em relação ao que é tipos de água, o seu domínio, né, a quem tinha o direito a ela. E agora nós passamos na página 56 do livro 2 a respeito do aproveitamento das águas. Então, a água que é considerada comum de todos, todos poderão ter acesso gratuitamente, desde que não haja outra possibilidade. Ou seja, acesso à dessedentação animal, acesso ao lazer e às demais atividades pertinentes e que possíveis na utilização do aproveitamento das águas. Já as águas públicas dependem de regulamentos administrativos, pode ser gratuito ou retribuído, conforme a legislação que for aplicável na circunscrição administrativa, ou seja, aonde a quem pertence. Então, a água pública, dependendo se é da União, do Estado, do município, terá uma legislação específica para ela, para aproveitamento. E sobre a navegação? A navegação, nem todo o corpo hídrico pode ter navegação, mas aqueles que possuem a capacidade, a potencialidade de navegação, ele é um uso permitido. E a captação, a derivação, as pontes, elas podem existir desde que não impeçam essa navegação. Por isso, aqueles rios, corpos hídricos que permitem navegação poderão ter essas outras utilizações, esses outros aproveitamentos, desde que não cause prejuízo à navegação. Navegação é um meio de transporte muito importante, então ela tem relevância e importância dentro da legislação e o uso dessa água. Portos, caça e pesca. A utilização, instalação de portos para atracadouros, para todo tipo de barco, barcaça, navios, ele tem uma regulamentação específica de competência federal, estadual ou municipal, dependendo da localização. Aquilo que nós já até vimos no Código de Águas anterior, onde existem rios que são da União, rio dos estados. Então, existem leis específicas para determinar. No nosso estado, Mato Grosso do Sul, assim como em outros estados brasileiros, existe legislação específica a respeito de caça e pesca. Nós temos aqui, por exemplo, em Mato Grosso do Sul, a Piracema, época em que não é permitida a pesca. Então, uma legislação específica neste caso. Desobstrução. Veja bem, olha esse exemplo dessa imagem, coisa interessante. Foi colocada uma cerca, cercou, dividiu, né, colocou uma cerca atravessando o rio. Como que você pode dividir um rio? O rio ele tem que correr livremente, permitir a passagem da água e também dos seres vivos que compõem essa biota. Então, proprietários não podem atuar de forma a obstruir o curso d'água, a navegação, exceto por concessão especial. No caso de barragens hidrelétricas, geração de energia. Isso tudo é tramitado dentro dos órgãos competentes para a devida autorização. Tutela do direito da administração e dos particulares, ou seja, a quem é o direito, a quem pertence, a quem vai legislar, a quem a competência para essa administração. A administração pública
seja federal, estadual ou municipal, poderá ser reticente e incontinente no seu artigo, o estado das águas públicas, em relação ao leito, à margem, ocupados por particulares, caso haja violação do regulamento no ato, da lei do ato. Ou seja, é permitida a ocupação dessa margem, por exemplo, dessa lagoa? Pode ser feita a ocupação, mas tudo vai se reportar àquilo que o órgão federal, estadual ou municipal determinar. Então, esse estado das águas públicas, ele é levado em consideração anteriormente à ocupação marginal e posteriormente à sua ocupação. Existe, né, já uma legislação que determina área de preservação permanente e ali as intervenções somente poderão ocorrer se estabelecidas como necessárias. A competência administrativa de União, Estados e Municípios. Lei das Águas Cristalinas. Nós temos uma lei estadual, que é a 1871 de 98, que estabelece 300 metros da faixa de proteção para os rios de Bonito e região. Estes tipos de rio, um rio de classe especial devido às suas características físico-químicas e biológicas, ele precisa de uma proteção diferenciada. E a legislação previu isso. Então, existe uma lei, foi permitido que o Estado legislasse sobre o rio na região de Bonito, todo aquele entorno onde há esses rios de classe especial, permitindo dessa forma a proteção de forma diferenciada, em que estabelece-se 300 metros de faixa de proteção. Lógico que atividades consolidadas anterior, né, à lei, ali sofreram grande discussão. Tiveram momentos em que realmente falaram, não, tem que tirar tudo, outros momentos em que discutiram e falaram aquilo que já está estabelecido, principalmente por ser fonte de renda e economia da região, permanece, mas tudo que se estrutura atualmente obedece a essa faixa. Nós tivemos, por exemplo, um exemplo bem clássico, onde você antigamente, muitos anos atrás, podia acessar, né, caminhando até as nascentes do rio Sucuriú. Hoje não é permitido mais andar nas nascentes. Um trapiche, um corredor aéreo em madeira passa por cima para você somente no local onde for embarcar e descer para a flutuação ter acesso ao corpo hídrico, passando a respeitar uma faixa de proteção. Essa questão das águas é uma questão muito importante e particular. Precisa ser olhada de região para região, estado para estado e considerar principalmente as bacias hidrográficas. Então é muito importante que você tenha sempre acesso na sua atuação, onde você for atuar, qual é a legislação que se aplica naquela região, para que não haja engano e, né, um acesso inadequado na atividade de gestor ambiental. Eu agradeço por enquanto, até a próxima.